Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero convidar aqueles que puderem a ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, e vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 25. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 25. Nós vamos ler essa porção da Escritura, em seguida vamos ter mais uma palavra de oração. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Versículo 13 nos diz: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, diz o versículo 18, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo, diz o versículo 21, estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Deus, é na dependência do Teu Espírito que estou diante da Tua igreja. Suplicamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que ministre a Tua palavra aos nossos corações, ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas nesta noite. Que o Senhor possa revelar as maravilhas do Evangelho àqueles que estão aqui e que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não professam Cristo como seu Senhor. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa convencer-nos do nosso pecado, da justiça de Cristo
e do juízo divino. Fala conosco nesta noite, pela palavra do Evangelho, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, após o evangelista Lucas iniciar o evangelho a qual foi incumbido de escrever, com uma introdução magnífica, não só no aspecto literário, como também no aspecto espiritual, agora nós estamos diante do início da sessão que vai descrever as narrativas do nascimento e da infância do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo Lucas vai trazer algumas informações que são únicas neste Evangelho. E esta sessão começa aqui, a partir do versículo 5 do capítulo 1. Mas essa sessão não começa apenas narrando, predizendo o nascimento e a infância do Senhor Jesus Cristo. Há especialmente a partir do versículo 5 o início de duas anunciações maravilhosas, miraculosas. O nascimento de João, o também chamado Batista, e o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então, olhando para o início dessa narrativa, nós vemos o decreto de Deus se cumprindo quanto ao ministério. E aqui o Senhor já fala ao meu e ao seu coração, dizendo que o ministério pertence a Ele, que quando Ele escolhe vocacionados, quando Ele elege vocacionados, mesmo antes deles nascerem, mesmo antes deles existirem no ventre de suas mães, como aconteceu na profecia de Jeremias, Ele se encarrega de cumprir, de desenvolver o ministério daqueles que Ele chamou. Mas esse cuidado não é só com os vocacionados, esse cuidado também é com o seu povo, com a igreja. Aqui nós vemos, após 400 anos de silêncio em relação ao ministério profético, nós vemos o Senhor sendo generoso com a igreja e providenciando dois profetas. O dom profético está sendo renovado, só que está sendo renovado de maneira especial, porque um desses profetas, o Messias esperado, ele é o próprio dom profético encarnado, o Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, vocês vão perceber na pregação do Evangelho, como o Espírito Santo vai usar o evangelista Lucas para entrelaçar estes dois ministérios. Não só a prática ministerial destes dois homens de Deus, mas o seu próprio nascimento, o nascimento de João e o nascimento de Jesus. Existem algumas coisas que são muito edificantes para mim e para a sua vida. Aqui algo sobrenatural que tinha sido prometido no Antigo Testamento está se cumprindo. E há uma grande alegria nas partes que são envolvidas nesses dois nascimentos. João é o anunciador, segundo o texto que nós lemos, que converterá a muitos. Isso traz alegria, isso trará alegria, foi isso que Gabriel disse. Mas Jesus, muito mais do que trazer uma pré-anunciação, ele é descrito aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 como o Altíssimo. Isabel, você vai ver mais adiante, ela é cheia do Espírito Santo de Deus, e cheia do Espírito Santo de Deus, ela profere uma palavra de bênção sobre Maria. Mas Maria, ainda superior a Isabel, ela adora, ela bendiz ao nome do Senhor, ela canta louvores ao Altíssimo. João, ele vai nascer, pouco mais adiante na narrativa do Evangelho, num ambiente de amor, num ambiente familiar. Jesus, ele vai nascer num ambiente de amor, mas não restrito ao ambiente familiar. Existe uma reverência cósmica, homens vêm de longe, os próprios astros celestes celebram o nascimento do Messias. E aqui há algo especial que eu quero chamar a sua atenção. Você ouviu na exposição passada que este evangelho foi escrito pelo Espírito Santo através do evangelista Lucas, primariamente para os gentios. Mas no capítulo 1 e no capítulo 2, o evangelista, conduzido pelo Espírito Santo, vai ambientar o seu evangelho com o judaísmo, revelando que os fatos que vão começar a ser descritos e narrados agora, nada mais são do que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E eu quero chamar você para olhar comigo novamente o versículo de número 5. O texto nos diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele
era das filhas de Arão, diz o versículo 5, se chamava Isabel. O Espírito Santo faz questão de deixar registrado para mim e para você, para a igreja do Senhor, que esses acontecimentos que vão começar a ser narrados, que vão começar a ser descritos, vão acontecer debaixo das vistas e do poderio de um governante chamado Herodes, que governou de cerca de 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Esse Herodes é aquele mesmo que vai, de maneira perversa e ímpia, determinar que todos os bebês nascidos em Belém, de 2 anos para baixo, sejam mortos. Pois é debaixo do governo deste homem ímpio que esses fatos pré-determinados por Deus, pré-ordenados por Deus, vão acontecer. Portanto, não existe governador ímpio, não existe presidente ímpio, não existe força política que possa impedir o cumprimento da vontade de Deus, das promessas de Deus para a vida do seu povo. Então, o texto começa nos dizendo isso. E o texto avança, o evangelista Lucas avança nos dizendo aqui no versículo 5, nos apresentando os pais daquele que seria o precursor, aquele que viria antes, que seria o anunciador do Messias. O nome dessas duas pessoas é o pai Zacarias e a mãe Isabel. Zacarias significa literalmente Yahvé se lembra. Então, o que nós estamos vendo o Espírito Santo falar para mim e para você é que o Senhor se lembrou das suas promessas lá do Antigo Testamento. O texto traz algumas informações que aparentemente elas estão no texto e não tem muita importância. E você vai ver que não, que tem toda a importância. O texto fala que Zacarias era sacerdote, e a ordem sacerdotal que servia no templo, desde os dias do Antigo Testamento, eram divididas em 24 divisões. E a divisão de Abias era a 8ª divisão. Cada uma dessas divisões dava plantão no serviço ao templo 2 vezes por ano apenas. Então a 8ª divisão de Abias só servia ao templo 2 vezes por ano. E cada vez que ele servia durava 1 semana de serviço. Este é Zacarias. Yahvé se lembra. Mas a mãe de João é Isabel, que pode ser traduzida, o significado pode ser traduzido por juramento de Deus. Ou seja, o Senhor não revoga, Ele não anula a aliança que Ele tem com o seu povo. Então, se você pegar os 2 significados de Zacarias e Isabel, poderemos forjar a seguinte frase: o Senhor se lembrou das suas promessas no Antigo Testamento, e o Senhor não revoga a aliança que tem para com o seu povo. Isabel, segundo o texto bíblico, ela era descendente, ela tinha ligação com a ordem sacerdotal. Mas Isabel não era sacerdotisa, porque não haviam sacerdotisas em Israel desde os dias do Antigo Testamento. Então Isabel era filha de um sacerdote. E é interessante que ao sacerdote, no caso Zacarias, era exigido que ele se casasse apenas com uma judia, virgem, que não tivesse conhecido outro homem, que não tivesse sido casada anteriormente. Mas não era exigido do sacerdote que ele casasse com uma filha de outro sacerdote. Mas o fato é que os pais de João eram todos 2 de uma ordem sacerdotal. De maneira que você vai ver por que isso é importante no texto, que se João tivesse progredido, ele seria como seu pai, ele seria sacerdote, ele serviria a Deus no templo. Mas o versículo 6 fala por que tudo isso é tão importante. Veja, o texto diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Você sabe muito bem, como crente, que a justiça dos fariseus e dos escribas, nesse tempo, era superficial, era legalista. Eles não estavam muito preocupados com o coração, estavam mais preocupados mais com a capa, com a casca. Não eram, de fato, homens que serviam a Deus piedosamente. Mas Zacarias e Isabel, que tinham ligação com o ministério sacerdotal, o texto sagrado, o Espírito Santo, testifica de que eles não eram assim, de que eles não estavam preocupados com a aparência. Eles eram de uma ordem sacerdotal, mas eles de fato temiam a Deus, de maneira que o texto no versículo 6 diz que a sua conduta, ela era irrepreensível, literalmente sem culpa alguma. O que o texto está dizendo é que eles tinham uma vida pública de serviço a Deus no templo,
mas eles tinham um profundo cuidado com a sua vida de culto a Deus, sobretudo no que dizia respeito ao pecado, porque como nós ouvimos a voz de Deus hoje em Isaías capítulo 59, eles sabiam que o pecado era o que faria a separação entre eles e Deus, e eles não queriam viver uma vida distante de Deus. Então eles eram muito cuidadosos, eles eram irrepreensíveis aos olhos de Deus. E eles viviam dessa forma a despeito de faltar coisas na vida deles. Haviam áreas da sua vida que não eram completamente providas, mas eles viviam, essa é a ideia do versículo 6, contínua e piedosamente na presença do Senhor. E aqui eu quero, de antemão, como o texto é longo, trazer uma aplicação para a nossa edificação. Talvez, assim como eu, você já tenha ouvido a expressão de que alguém se desviou da igreja porque viu demais. Lidou muito com os problemas internos da igreja, esteve muito envolvido ou envolvida com a liderança e por conta disso não aguentou a pressão e acabou se desviando. Mas aqui a palavra do Evangelho, no versículo 6, nos diz que uma filha de sacerdote, uma filha de pastor, que um próprio sacerdote em pessoa, que estavam completamente envolvidos num mundo de legalismo e de superficialidade, mesmo assim, mesmo tendo o contato direto com o serviço na casa de Deus, mesmo conhecendo de dentro a frieza do farisaísmo, eles eram piedosos. O que o Evangelho está dizendo a mim e a você, que essa história de que pessoas se desviam, e aqui eu não quero dizer que feridas não são abertas, que condutas não são inadequadas, não quero dizer que infelizmente não haja escândalo, infelizmente há. Pessoas que deveriam ser exemplo, modelo e referencial, muitas vezes dão um péssimo exemplo, são pedra de tropeço, e o Senhor falou muito bem sobre isso. Não estou desfazendo disso, isso é uma realidade. Mas o que o Evangelho está nos dizendo é que é perfeitamente possível para mim e para você estarmos na casa de Deus, muitas vezes interagirmos com situações escandalosas, mas se o nosso coração estiver voltado para a nossa vida de adoração e de piedade ao Senhor, estaremos firmes nele. Ouviremos a voz do Espírito Santo que nos diz que nós devemos olhar para Cristo, porque Ele é que é o autor e o consumador da nossa fé. É possível, perfeitamente possível, eu e você, escute bem isso, igreja, lidarmos com as nossas misérias, lidarmos com os nossos pecados. É perfeitamente possível nós lidarmos com o pecado, com a miséria do pecado, mas termos uma vida piedosa na presença do Senhor. O versículo 7, o Espírito Santo avança nos dizendo, nos ensinando que havia áreas da sua vida que não era, eles eram piedosos, mas eles não tinham tudo. Eles não tinham filhos, diz o versículo 7, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Já não bastasse ela ser estéril, eram idosos. É interessante porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver que o Senhor, de maneira geral, sempre abençoou um casal piedoso com filhos. Os filhos na Bíblia, desde os dias do Antigo Testamento, sempre foram sinônimo de bênção de Deus. Desde os Salmos, mesmo antes. Já não ter filhos, como nós vemos mais adiante, no final da narrativa, no versículo 25, não ter filhos era uma vergonha. Escute bem, entenda isso. Era motivo de tristeza. Porque o Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 22 diz, multipliquem-se, cresçam. Mas então o casal, na sua vida de piedade, diz assim, Senhor, como é que o Senhor me dá um mandato social e não me dá condições de cumprir o mandato? O Senhor não quer que eu coopere com o mandato social, que eu tenha filhos? Então era um motivo de confusão, às vezes, na vida de um casal piedoso. Nós queremos gerar filhos, nós queremos adorar ao Senhor com a nossa casa, com a nossa família, mas como que eu vou, Senhor, obedecer ao teu mandato se eu não tenho condições de ter filhos? Mas aqui, o problema não é impiedade,
o Senhor não fechou a madre de Isabel porque desfavoreceu. Não é isso. Eles não sabem ainda, mas algo de Deus estava a caminho. A idade avançada deste casal, a semelhança de Sara e de Abraão, era o cenário perfeitamente providenciado por Deus para aquilo que Ele queria resolver, que Ele queria fazer no meio do seu povo. Ele tinha algo para aquele casal que eles nem imaginavam. Eu quero trazer então uma segunda aplicação para a nossa reflexão, porque eu e você sempre temos a tendência de olhar para as adversidades e pensar que tem alguma coisa de errada. Não é possível. Eu sei que eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, mas por que essa situação se abate sobre mim? Eu amo ao Senhor, eu quero servi-lo, eu não quero abraçar o pecado, eu quero lutar contra o pecado, eu preciso que o Senhor me fortaleça, mas por que a minha vida é tão difícil? Por que tem essa área da minha vida que é tão pesada? O Senhor não está vendo, não é possível. O fato, irmãos, segundo o versículo 7, é que muitas vezes a adversidade que eu e você estamos passando, estamos enfrentando, escute bem isso, igreja, é o cenário perfeito, providenciado por Deus, para que Ele possa manifestar a sua glória. Eu vou repetir, muitas vezes o cenário da adversidade no qual está envolvendo a minha vida e a sua vida é o cenário. Tem o palco, pronto. É o cenário providencialmente feito, preparado por Deus, para que Ele possa glorificar o seu nome. Você lembra de João capítulo 11? Caso de Lázaro. Chega ao conhecimento de Jesus, que aquele amigo querido está muito enfermo, muito doente. Qual é a palavra do Senhor? Versículo 4 de João capítulo 11. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas ele morre, Lázaro morre. E talvez nesse intercurso entre a sua morte e a sua ressurreição, alguém pense, mas não era para a glória? O versículo 8 e o versículo 9, o Espírito Santo nos diz: e aconteceu, enquanto Zacarias exercia sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. 24 ordens. Você já ouviu isso? Havia um grande número de sacerdotes que serviam no templo naqueles dias, de maneira que oferecer incenso no altar era decidido por meio de se lançar sorte, ou numa linguagem mais atual, por sorteio. De maneira que aquele sacerdote que era sorteado, ele oferecia incenso diante do altar uma única vez em toda a sua vida ministerial. Se pudéssemos fazer aqui um paralelo bem pobre, era como se o pastor só pudesse celebrar a Santa Ceia ou o batismo uma única vez em toda a sua vida ministerial. Você consegue imaginar isso? Era o momento mais importante na vida daquele que foi chamado para ministrar na casa de Deus. Lá estavam o candelabro, os pães da proposição e o altar do incenso. Terceira aplicação para a nossa meditação nessa noite. Talvez você já deve ter ouvido: se depender da minha sorte para Deus me abençoar, não vou ser abençoado. Se depender da minha sorte para que o Senhor me sorteie e diga: a bênção da sua vida agora chegou. Quantas vezes eu mesmo não já disse, tenho que confessar isso diante de você, nem rifa eu ganho. Se tiver rifa do mercadinho do lado da minha casa, eu não tenho esperança de ser sorteado. Essa é a nossa perspectiva de sermos abençoados por Deus. Deus não se lembra de mim. Você quer ver uma prova? São as adversidades que vêm sobre a minha vida. Quando o assunto é adversidade, aí eu estou dentro. Quando o assunto é ser bênção, parece que eu estou lá no rabo da fila, parece que o Senhor tem outras pessoas para abençoar antes de mim. Deixe-me dizer a você que o fato daquelas
24 divisões terem muitos sacerdotes, e esses sacerdotes serem escolhidos através de sorteio, isso não era garantia de que o sacerdote um dia ofereceria incenso no altar. Muitos sacerdotes almejavam esse momento, esse ápice ministerial, mas eles não eram sorteados. Mas Deus tinha algo a fazer no turno de Abias. Na 8ª divisão, no turno de Zacarias, Deus tinha algo a fazer na vida daquele homem e na sua. Você acha mesmo que Deus depende da rifa para fazer chegar a bênção que Ele determinou, no tempo em que Ele determinou? Deixa eu dizer uma coisa a você. Depois do cativeiro babilônico, quando Israel volta, das 24 só tinham sobrado 4 divisões. 4. Das 24. Essas 4 divisões se reorganizaram para novamente formar as 24 divisões. Zacarias era idoso, já era um pastor em fim de carreira. Zacarias talvez nem tivesse mais esperança de ser sorteado para ter a honra de oferecer diante da mesa, dos pães da proposição, do altar do incenso, as suas orações em favor do povo. Mas o Senhor escolheu. Por isso que o texto, o Espírito Santo é tão caprichoso em enriquecer a minha e a sua fé, dizendo que foi naquele dia, naquele turno, a ordem de Abias, a divisão de Abias era só 2 vezes por ano durante uma semana, pois o Senhor faz, nos dias de Herodes, ser na divisão de Abias, na 8ª, naquela semana, chamar Zacarias, que ele conhecia pelo nome, que ele sabia que era um homem piedoso na sua presença, para que entrasse para oferecer incenso. Deixe-me dizer a você que o estado em que nós moramos, que o bairro e que a igreja em que nós congregamos não é longe demais para Deus. Que a sua vida, que o seu quarto de oração, que os seus momentos de oração no seu transporte coletivo, quer seja um ônibus, quer seja um Uber, que as lágrimas que você derrama suplicando ao Senhor uma resposta, que nada disso passa despercebido, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós, quando começamos a nos preparar para cultuá-lo, nós declaramos que nós cremos na sua onisciência, pois quando Ele quer determinar o dia, o lugar e a hora para fazer e para agir, Ele faz. E agindo Ele, quem há de impedir? Se você crê nisso, diga amém. Amém. O versículo 10 avança nos dizendo, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na porta de fora, orando. O texto vai nos informar que era no momento em que a igreja estava reunida lá fora, multidão. Muito possivelmente, talvez esse serviço fosse do final do dia, na parte da tarde, não fosse o da manhã. Não temos essa garantia, mas o fato é que a multidão está reunida. Enquanto Zacarias entra para oferecer sozinho as suas orações, para derramar o incenso sobre as brasas ardentes, enquanto ele se prostra lá dentro sozinho, do lado de fora, o povo se une a Zacarias, se une ao sacerdote, se une ao pastor, apresentando a Deus as suas orações e as suas adorações. Então o versículo 11, 12 nos diz que eis que nesse momento em que Zacarias está lá dentro sozinho, prostrado, oferecendo a Deus as suas intercessões, o povo está lá fora, clamando a Deus também pela sua divina providência. Aí nesse momento, o versículo 11 e 12 diz, eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, diz o versículo 12, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Como eu disse, era o cume da vida da adoração do sacerdote. Enquanto Zacarias está no momento mais importante da sua vida, enquanto ministro e enquanto servo, enquanto ele está indo a Deus em adoração, o Senhor vem ao seu encontro, através de um anjo. E o texto fala
que Zacarias teve literalmente o seu espírito golpeado de medo, de pavor, porque pela primeira vez, mesmo sendo pastor, sacerdote, já de idade, ele vê um anjo do Senhor. Então o seu coração é golpeado, a sua alma é golpeada de temor e de medo. Por quê? O que passa na cabeça de Zacarias nesse momento? Será que eu fui achado indigno enquanto eu ofereci a Deus a adoração em favor do povo? E aqui existe um grande ensinamento, uma grande lição para mim e para você. Assim deve ser a nossa adoração diante de Deus. Assim deve ser a minha adoração diante de Deus como ministro do Evangelho, como pastor, com santa reverência. Assim deve ser a sua adoração diante de Deus, não importa o tempo que você tem de Evangelho ou o que você faça na casa de Deus. Quantos talentos você tenha, a nossa adoração deve ser tomada, o nosso espírito deve ser golpeado de santo temor na presença de Deus. Mas o texto, caprichosamente, não à toa, nos diz que essa aparição, ela acontece à direita do altar. E fazendo a analogia, a conexão com o Antigo Testamento, se o anjo aparece à direita do altar, isso indica favor da parte de Deus. Mas mesmo assim, Zacarias está preocupado. Então o versículo 13 trata de resolver o problema, ou tentar. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Certamente durante muitos e muitos anos, Zacarias ofereceu a Deus súplicas em favor de um filho. Seguramente Isabel também, isso está comprovado no versículo 25. Mas agora ele não está primariamente oferecendo a Deus o incenso sendo queimado sobre as brasas, pedindo o filho, porque ali, por uma única vez na vida, ele está simbolizando, ele está representando o povo. Então agora ele está cumprindo o seu dever. A sua oração primária agora não é mais pelo filho, a sua oração agora é pelo povo. É semelhante à oração pastoral que fiz hoje à noite. Ele está intercedendo pelo povo, ele está orando pelo povo, ele está dizendo: Senhor, salve Israel, em meio a todo esse contexto espiritual, de derrocada, de frieza, em meio a todo esse contexto social, econômico, político, salve o teu povo. E então um anjo aparece, e a resposta divina, a súplica desse sacerdote, ela é integral, ela é ampla. Ele está intercedendo pelo povo, mas a primeira coisa que Deus diz a ele através do anjo é: não tema, não tenha medo. A segunda coisa que ele ouve é: você vai ter um filho. Você agora está servindo perante a face de Deus em favor do povo, mas você vai ter um filho. E esse filho, ele vai ser aquele que vai anunciar, que vai pré-anunciar o caminho daquele que virá trazer salvação para o povo. A sua prece, que continuamente está sendo oferecida como sacerdote, como pastor, ela foi ouvida. O nome dele será João. A sua prece, Zacarias, ela é continuamente oferecida como sacerdote. E João significa Yahvé é gracioso continuamente. Assim como vocês oraram enquanto nação, continuamente pedindo por salvação, a salvação chegou. E quem vai pré-anunciar é João. Zacarias estava cumprindo o seu dever. Essa é a quarta aplicação. Assim deve ser com cada um de nós. Nós devemos viver. Zacarias estava prestando ao Senhor o seu serviço. No final do seu turno, no final daquela semana, ele voltaria para a sua casa como foi. Assim deve ser comigo e com você. Nós devemos orar e apresentar ao Senhor continuamente as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas lágrimas. Mas nós devemos continuar vivendo a vida que o Senhor separou para nós. Devemos continuar seguindo, devemos continuar avançando. Porque quando o Senhor resolve ouvir a oração do seu servo, da sua serva, do seu povo, quando Ele resolve responder
e dar aquilo que apraz a Ele, a resposta sempre vai ser essa: graça contínua. Você vai se apresentar diante de Deus continuamente suplicando, e o Senhor, quando responder a sua súplica, Ele vai responder com graça contínua. Muito possivelmente eu e você seremos surpreendidos com a resposta de Deus. Zacarias queria um filho. Esse filho ele nem imaginava que seria aquele que seria o precursor do Messias. O versículo 14 e 15, o Evangelho nos diz, o anjo falou: você ficará alegre e feliz com o nascimento de João, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. A sua alegria, Zacarias, ela vai ser extrema. A palavra aqui é sinônimo de exultação. Lembra de Abacuque? Exultarei no Deus da minha salvação. É uma alegria que toma conta. É uma alegria que não é fruto de uma circunstância. É uma alegria que toma conta completamente do ser, daquele que adora, do crente. A sua alegria ela será extrema. Mas essa alegria ela não ficará confinada a você, diz o texto. Muitas outras pessoas serão afetadas por esta alegria. A sua esposa, ela será afetada por esta alegria, mas não só a sua esposa, muitas outras pessoas. Mas a sua alegria, Zacarias, a alegria de Isabel e das pessoas, não será pelos motivos que você esperava. Você achava que você ia ficar feliz por ter um filho. Vai ser muito mais do que isso. Vai ser muito além disso. O nascimento desse filho é um sinal da minha graça, diz o Senhor. O texto fala que João seria alguém consagrado a Deus. Nós não sabemos se ele seria um nazireu de Deus, a semelhança daquilo que é prescrito em Números, capítulo de número 6. Mas ele seria alguém que seria consagrado a Deus, que abriria a mão de, por exemplo, tomar vinho. Ele seria alguém que estaria constantemente diante do Senhor, diz o texto. E essa expressão, ela não é gentílica, ela é hebraica. Significa literalmente que os olhos do Senhor estariam constantemente voltados para a vida e para a pessoa de João. Que ele seria grande aos olhos e na presença e às vistas do Senhor. Mas ele não seria grande por si mesmo, e sim pela vocação que ele tinha, pela vocação que ele recebeu, pelo chamado que ele recebeu. Ele seria revestido do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aqui já há uma transição, já há aqui uma migração da antiga para a nova aliança. Não seria visitado pelo Espírito Santo como acontecia no Antigo Testamento. Ele seria cheio, revestido do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O versículo 16 e 17, o Evangelho avança nos dizendo: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O ministério deste filho que você esperava, que você almejava, que você sonhava, ele alegrará o seu coração, mas soberanamente, de maneira muito além daquilo que você esperava. Ele virá no poder de Elias, o profeta mais poderoso em obras de todo o Antigo Testamento. Ele será a semelhança de Elias, que após a queda de Acabe e Jezabel, reconduziu o remanescente do Senhor de volta ao culto legítimo a Deus. Assim também será com João. Ele não será aquele que irá salvar o povo, mas ele será aquele que preparará o povo para a vinda daquele que vem trazer a salvação. Ele será aquele que despertará muitos do sono espiritual para o avivamento que Deus tem para o seu povo. Então, o Espírito Santo trata de nos mostrar, escute bem, por que Jesus tinha que vir. Os próximos versículos, a partir do versículo 18, nos mostram por que Jesus Cristo tinha que vir.
Aqui, o irrepreensível Zacarias se torna repreensível, porque ele precisava de um Salvador, porque ele não era perfeito, como eu e você não somos. Então, o versículo 18, 19 e 20, Zacarias responde à fala do anjo, dizendo: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Assim como Pedro, que no momento diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e em outro momento é repreendido pelo Senhor, dizendo: arreda Satanás, assim também Zacarias, que era no momento irrepreensível, ele se torna repreensível, porque ele duvida pelas forças das circunstâncias. Isso lhe é atribuído como falta diante de Deus. Ele peca diante de Deus, mas ele será ensinado pelo próprio Deus através desse anjo, quando ele diz: eu sou Gabriel. O eu aqui na língua original é um eu enfático, não é um eu qualquer, é um eu que chama atenção para aquele que está falando, para aquele que está proferindo. Veja, existem dois seres angelicais, dois anjos que são nomeados na Bíblia. Um deles está aqui nessa passagem, Gabriel, que significa literalmente o homem forte de Deus. Gabriel, todas as vezes que aparece nas Escrituras, ele tem um propósito. Ele é aquele poderoso mensageiro enviado a serviço de Deus para estimular a obra de Deus, para divulgar, para propagar, para proferir, estimular a obra de Deus no mundo. Nesse aspecto, Gabriel é o anjo de Deus poderoso, o homem forte de Deus que é enviado no sentido positivo. A segunda figura é Miguel, que significa literalmente quem é como Deus. Esse, Miguel, é o destruidor de tudo o que se levanta e que tenta se opor contra Deus. É o guerreiro de Deus que sai em nome de Deus e que extermina. Se Gabriel tem um ministério positivo de propagar a obra de Deus no mundo, Miguel tem o propósito negativo de exterminar, de suprimir, de acabar com tudo aquilo que se levanta contra Deus. Miguel, segundo Judas, versículo 9, é aquele que pessoalmente lutou, enfrentou o diabo, contendendo pelo corpo de Moisés a serviço de Deus. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque Gabriel está se identificando. O que Gabriel está dizendo para Zacarias? Ele está dizendo: presta atenção, Zacarias, eu sou Gabriel. Se fosse para fazer mal a você, não seria eu que estaria aqui, era Miguel. Foi para trazer a você boas notícias que eu vim. E isso deveria ser para você suficiente para que você cresce e para que você exultasse, para que você desse crédito à palavra de Deus por meu intermédio. Mas não foi isso que você fez. E porque você não deu crédito a Deus, não deu crédito ao seu mensageiro, eu vou proferir sobre você uma sentença de juízo. Mas é assim que Deus trata comigo e com você. É assim que Deus trata com o seu povo. Até a sentença de juízo que Deus traz contra nós, contra a igreja, é uma sentença de juízo gracioso, temporário, para correção, para instrução. Mas adiante, se Deus permitir, vamos poder nos deleitar no Espírito Santo falando aos nossos corações, no cântico de Zacarias, tratado, outro homem, outra perspectiva. Você vai ficar calado, mudo. E essa sentença que eu vou trazer sobre você, ela vai servir para ocultar aquilo que Deus está fazendo. É muito interessante essa parte, porque você vai ver que essa aparição para Zacarias, ela não tem nenhuma outra função imediata. Ela serve para mim e para você hoje porque está narrado nas Escrituras. Mas isso não é divulgado, até o momento em que ele volta a falar e a primeira coisa que ele faz é cantar um cântico de adoração ao Senhor. O Senhor está tratando aqui particularmente com Zacarias. Então eu não sei
se você já teve alguma experiência de você falar algo para alguém e essa pessoa duvidar de você. Não sei. Se você já foi indagado sobre alguma situação, você respondeu e a pessoa não acreditou em você. Ou se você foi enviado para dar uma notícia e a pessoa falou, e você falou a pessoa e a pessoa não acreditou em você. Eu não sei se você passou por isso. Eu já passei por isso. De verdade. Mas eu sei que se você já passou, assim como eu, e alguém duvidou da sua palavra, você estando falando a verdade, você não gostou. Deixe-me dizer a você que nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a duvidar da palavra do homem. E eu quero dizer a você, como aplicação, a quinta aplicação nessa noite, de que eu e você podemos duvidar da palavra do homem. Você pode duvidar da minha palavra, mas nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Se Ele ordenar algo a você, cabe a você cumprir, obedecer. Se Ele ordenar algo a mim, cabe a mim cumprir, obedecer. Se Ele prometer algo a você, só cabe a você uma coisa: confiar. Só cabe a você uma coisa: não duvidar. Se eu prometer alguma coisa a você em meu nome, você pode duvidar. Mas se Deus prometer alguma coisa a você, não duvide. Se Ele prometeu a você estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, você não tem o direito de duvidar, mesmo que o mundo esteja caindo sobre a sua cabeça, mesmo que você se sinta sozinho, desamparado, desamparada. Ele é fiel, Ele não volta atrás em sua palavra. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Tudo aquilo que Ele promete à sua igreja, promete aos seus filhos, Ele cumpre. Agora, Ele não cumpre segundo a minha agenda e a sua agenda. Ele vai cumprir sempre segundo a sua agenda. Ele vai cumprir sempre segundo o seu tempo, o tempo em que Ele determinou. E Ele não vai fazer o cumprimento das suas promessas na minha e na sua vida, no meu padrão e no seu padrão, nos nossos moldes. Ele sempre vai fazer da forma como Ele determinou fazer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. É por isso que eu e você podemos passar por grandes aflições nessa vida, grandes privações, mas a sua vontade continuará sendo boa, perfeita e agradável. É assim que nós entendemos a vontade de Deus. Portanto, se Ele ordenar a você, não incorra no erro de desobedecer a Deus. Ouça a sua palavra, ouça a sua ordem e diga: sim, Senhor, assim será feito. Ainda que isso traga grande prejuízo a você, cumpra a vontade de Deus. Confie. Se Deus falar com você por meio de sua palavra, não duvide. O versículo 21 ao 23, a palavra nos diz: o povo estava esperando Zacarias, que agora está mudo, e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. A multidão que estava lá fora esperando, quem era? Era a igreja. Era a comunidade da fé. A demora de Zacarias indica que alguma coisa não estava correta, estava diferente. O que acontecia naqueles dias era o seguinte: quando o sacerdote que ficou responsável pela oferta do incenso, quando ele saía, ele proferia a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarde. Então o povo que estava lá, a multidão que estava lá, reunida em oração, em adoração, ela também estava esperando receber a bênção de Deus por meio daquele que representava a presença de Deus, que saiu da presença de Deus como seu representante. A sua incapacidade de falar, o texto deixa claro, mostrou que alguma coisa sobrenatural tinha acontecido. Só que é interessante que o texto diz que Zacarias ele fazia sinais. Como sacerdote, como escriba, seguramente ele poderia escrever o que tinha acontecido, ou ele poderia solicitar que alguém escrevesse enquanto ele tentava, de alguma forma, transmitir o que tinha acontecido lá dentro, mas não é isso que ele faz. Não é isso que o texto, na sua construção original, mostra. O que está acontecendo é que ele está despedindo o povo através de sinais para que o povo entenda que acabou o serviço de culto e que eles devem ir embora.
E foi isso que aconteceu. O povo foi embora, ele foi despedido, sem a bênção ser impetrada. Por quê? Por causa do pecado do sacerdote. O povo aqui está sendo vítima do pecado do sacerdote que está afetando esta comunidade. Mas também nós olhamos aqui aquilo que se percebe ser um momento de transição do Antigo para o Novo Testamento. A profecia do Antigo Testamento cessou. Vai iniciar uma nova fase de profecias no Novo Testamento e o seu primeiro grande profeta será João Batista. Então, antes que João Batista possa começar o seu ministério, o Antigo Testamento se cala. Então, concluída a semana do seu serviço, diz o texto que Zacarias foi para casa, foi para a região montanhosa de Judá. Sexta e penúltima aplicação dessa noite. O povo estava lá esperando a bênção antes de ir. O povo poderia ter se dispersado, preste atenção nisso, igreja, porque isso diz respeito a você. O povo poderia ter pensado assim: esse pastor está pregando muito tempo hoje, eu vou embora. Deixa eu ficar olhando aqui para o relógio para ver quanto tempo falta para terminar o sermão, ou então, quando ele olhar para mim, eu olho para o relógio para ele saber que já acabou a hora de pregar. O povo poderia ter ido embora, dizendo assim: esse sacerdote ou foi fulminado lá dentro, ou então ele dormiu. Eu vou me embora. Não. O povo ficou esperando, mesmo Zacarias demorando a sair. Isso indica que no serviço de culto que aquele povo estava prestando a Deus, havia reverência. Havia realmente o desejo de estar diante do Senhor, em fé, não apenas num ato externo. Havia sede no coração do povo. Mas também havia submissão, porque o povo, a despeito do que aconteceu lá aos pés do Sinai, não erigiu um bezerro para si, não levantou: vamos fazer o seguinte, vamos escolher aqui um outro sacerdote aqui, porque não, esperou aquele que foi separado por Deus, o sacerdote. Ele é que tinha a autoridade de chegar e impetrar a bênção, e o povo espera. Mas também nós temos aqui, como eu já disse, o relato do Evangelho que mostra que o povo foi embora sem a bênção, devido ao pecado desse sacerdote. Isso nos mostra que nós que presidimos na casa de Deus, eu na condição de pastor, os presbíteros, os diáconos, você que lidera na casa de Deus, nós não somos isentos de pecar. Não é verdade? Nós sabemos disso, não é? Só que nós devemos lembrar que o pecado ele não traz prejuízo só sobre a nossa vida, mas traz prejuízo sobre a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, devemos ter o nosso coração motivado a ter uma vida santa diante do Senhor. Eu devo ter o meu coração motivado a ter uma vida santa diante do Senhor, pela minha própria vida de adoração a Deus, pela minha própria vida de piedade diante de Deus, de culto. Eu não quero ser um hipócrita da presença do meu Deus, mas eu também preciso ter consciência de que eu sou esposo, de que eu sou pai, de que eu sou pastor, perante uma comunidade de fé, uma igreja que serve ao Senhor. E eu preciso zelar pela minha vida, pela minha própria saúde espiritual e pela saúde espiritual da minha igreja, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Mas isso não se aplica só a mim, não se aplicava só a Zacarias, mas a cada um de vocês. Busquem a face do Senhor, busquem estar na presença do Senhor, pela própria vida particular de vocês, mas também para que aquele que está ao seu lado, dentro da sua casa, na igreja, não seja afetado pelos malefícios do seu pecado. Então o versículo 24 e 25, para encerrar, nos diz: passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo, versículo 25, foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. O casal Zacarias e Isabel seguiu com a sua vida. Especialmente Zacarias, que sabia o que tinha ouvido do anjo, seguiu com a sua vida. E através da sua intimidade, através da sua relação íntima como marido e mulher, ou seja, Zacarias, através da sua fé, Isabel, já sendo idosa, através do seu amor com o seu marido, não é? Dos seus deveres enquanto esposa, do seu deleite matrimonial, ou seja, fé mais vida, vivendo a vida conjugal. O que acontece? Isabel engravida. A idosa Isabel engravida.
Muito provavelmente, esses 5 meses de resguardo que ela guarda em sua casa era por conta da sua idade. Ela tinha preocupações quanto à sua saúde, foi o tempo necessário para que ela pudesse ter uma gestação mais segura, mais consolidada. Mas o fato é que, dito isso, Isabel procede, segundo o texto, de uma maneira completamente oposta a Zacarias. Interessante, não é? A esposa, Isabel, tem um testemunho totalmente diferente de Zacarias. E essa é a 7ª aplicação para nós encerrarmos a mensagem de hoje. Isabel não atribui o que aconteceu à biologia. Ela não acha que o que aconteceu foi simplesmente fruto da sua relação com o seu esposo. Ela atribui literalmente ao Senhor. A expressão grega é: o Senhor me fez graciosamente. É impressionante como nesses 20 versículos a graça de Deus está por todo lugar, por todo lado. Isabel está dizendo: foi o Senhor que me fez isso graciosamente. O que é graciosamente? Eu não merecia, mas o Senhor atentou para a minha miséria e foi gracioso para comigo. Isabel, após tantos anos, ainda estava com o seu coração com fé o suficiente para esperar a bênção. Quando a bênção chega, ela faz o que tem que fazer uma serva de Deus: atribuir a bênção a Deus. A idade não fez com que Isabel desistisse de esperar. Você está cansado de esperar, meu irmão? Minha irmã? Porque você acha que você já esperou tempo demais a bênção de Deus, a resposta de Deus, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Com relação ao seu familiar descrente? Com relação à restauração daquela relação familiar que você tanto sofre porque foi quebrada no passado? Você acha que Deus não tem poder para mudar essa situação, para responder essa oração, para liberar essa bênção, para abençoar você? Você acha mesmo que já foi tempo demais, que Deus desistiu? Ele rasgou o papel da promessa e jogou fora porque ele disse: não, já faz tempo demais? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mesmo uma mulher idosa como Isabel recebe a bênção e atribui ao Senhor. O tempo da vergonha acabou. A bênção chegou. Mas quem fez foi o Senhor. Que o Senhor continue anunciando as suas maravilhosas anunciações sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que Ele encha o nosso coração de fé para que nós possamos crer e esperar o tempo e a forma dEle de cumprir as suas anunciações na nossa vida, como crentes e como igreja. Vamos ficar de pé? E vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, graças te damos pela palavra do Evangelho que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Pedimos ao Senhor que nos fale continuamente, segundo a Tua palavra. Que o Senhor nos encha de fé para que possamos crer e amar a palavra do Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude a sermos continuamente, pela Tua graça, alimentados por aquilo que o Senhor nos falou nessa noite, pelo Teu Evangelho. Aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.